pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula. Bom, nós estamos aí numa sequência de vídeos que fala sobre as tendências pedagógicas na parte escolar, né? E nessa aula de hoje nós vamos gravar aí a última aula da sequência que fala sobre a tendência liberal, tá certo? Então vamos lá. Então a pedagogia liberal, ela possui aqui algumas tendências que nós já apresentamos a vocês ao longo aí dos vídeos, né? Então a primeira que nós falamos foi a tendência tradicional, depois falamos na renovada progressiva, né? A penúltima foi a renovada não diretiva, que é um braço aí da escola nova, né, da tendência anterior. E vamos falar na última agora, que é a tendência liberal tecnicista, tá certo? Então vamos lá então. Então essas tendências educacionais que nós estamos estudando, elas acontecem numa sequência lógica baseada no momento histórico que os países estão vivendo, no contexto socioeconômico. Então perceba que essa tendência tecnicista que a gente está apresentando a vocês, ela aconteceu no Brasil, ela aconteceu no mundo no século XX, né? Então está dentro do século XX, e no Brasil em especial, ela aconteceu aqui por volta de 1960, né? Que foi aí uma época que antecedeu ali um pouquinho o regime da ditadura militar, que começou em 64, né? Mas ela também se desdobrou por esse período histórico que fazia parte aí do regime militar no Brasil, né? Então perceba que foi um momento marcado aí por inovações dentro da indústria, né? Então essa tendência tecnicista vai permear muito por esse meio industrial. Então é uma tendência pedagógica que tem como propósito moldar o comportamento humano, né, de acordo com novas técnicas que estão surgindo, com interesse na formação de indivíduos nesse contexto. Que contexto que é esse? O contexto da industrialização. Então entende-se que aprender é uma modificação do desempenho do comportamento humano. Então você vai perceber que essa tendência, ela é marcada inclusive por termos, né? Por termos que remetem aí ao chão da fábrica, né? Desempenho, né? Manuais, um sequenciamento lógico, né? O distanciamento ali entre o professor e o aluno. E tem como objetivo se adequar às produções do sistema capitalista. Então não é à toa que ainda é uma tendência que está dentro de um processo de um processo liberal, de um processo que tem cunho aí do capital. Então, nesse sentido, qual que é o papel da escola dentro dessa tendência tecnicista? Então, assim, a escola ela é modeladora do comportamento humano. Então, ela é quem modela o comportamento humano, ela é quem faz o ser humano a se adequar naquele regime de industrialização que o país estava vivendo naquele momento, né? Então ela organiza o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos que são úteis e necessários para que os indivíduos possam se integrar à máquina do sistema social global. Como eu disse a vocês, todos os termos que se referem a essa tendência, que fazem alusão a ela, dão a entender que parece que a gente está falando de um chão de fábrica, que a gente está falando de uma indústria e não necessariamente de uma escola. E nesse contexto a gente também relembra, por exemplo, todo o sistema S que surge nesse contexto, né? O SESI, o SESC, o SENAI, cuja formação se dedicava justamente a lapidar aí este aluno para colocar ele no chão da escola. Até mesmo os institutos federais, que à época eram escolas técnicas, né, que tinham outro termo diferente de hoje, mas que se prestavam para isso, para formar esse indivíduo e colocar ele já no mercado de trabalho. Diferente de hoje, né, que é uma tendência aí mais holística, né, mais humanística do processo. Bom, tem como objetivo se adequar às produções do sistema capitalismo, porque ainda é uma tendência que está dentro dessa perspectiva liberal, né, e a atividade da descoberta é função da educação, mas ela está restrita aos especialistas. E a escola, ao chão da escola, compete à aplicação, que essa sim é uma competência do processo educacional comum, tá certo? Então perceba que ela se separa aí desse aspecto de você fazer pesquisa, de você introduzir esse aluno ao mundo da pesquisa. Não, ali ele só vai ser um mero aplicador do conhecimento que foi ali já desenvolvido, né, pela engenharia, com a confecção das máquinas, né, com a confecção já de todo o sistema produtivo, tendo como o aluno um mero operador de máquinas, né? Então o seu interesse imediato é o de produzir indivíduos que são competentes para o mercado de trabalho, transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas e, sobretudo, informações o quê? Rápidas.
Perceba que quando eu quero formar um indivíduo que trabalhe corretamente e rápido, eu estou já fazendo uma analogia dos métodos de produção que por muito tempo tiveram vigente, como por exemplo o Fordismo, né, o Taylorismo, né? Depois esses métodos foram mais adequados ao longo aí do século 20 e 21, com o surgimento de outros técnicos, de outros modos de produção que a gente conhece lá dos autos da história, né? Que é o Taylorismo, né? Desculpa, o mais moderno agora é o Volvismo, né? E o anterior a ele que foi o Toyotismo, tá certo? Bom, quais são os conteúdos ensinados? Então, são as informações, os princípios científicos, né? São leis estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica por especialistas. Então, é dado todo aquele sequenciamento lógico, né? Então, o aluno aprende uma disciplina, porque essa disciplina depois você vai aprender na sequência uma outra disciplina que depende da anterior, ou seja, é a ideia de chão de fábrica, né? A matéria de ensino é matéria de ensino apenas o que é redutível ao conhecimento observável e mensurável. Os conteúdos decorrem assim da ciência objetiva, eliminando dessa forma qualquer sinal de subjetividade. Então, quando a gente fala de subjetividade, a gente até remete, por exemplo, lá aquele aspecto lá aristotélico que era o aspecto da metafísica, né? A gente sabe que algumas escolas até hoje, né, sobretudo escolas aí dentro do campo tradicional, tem, por exemplo, a questão de aula de ensino religioso, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva aqui, essa subjetividade ela é suprimida, né? Então, você tem ali uma característica bem objetiva, né? O aluno vai para aprender um conteúdo que vai vir ao encontro da necessidade que ele vai ter no chão da fábrica, né? O material instrucional encontra-se sistematizado em manuais, né, nos livros didáticos, nos módulos de ensino, nos dispositivos audiovisuais. Perceba que até os equipamentos, né, que a gente de repente encontra aí no chão da fábrica já começam a ser possibilitados de se usar esses equipamentos aqui na escola. Qual que é a metodologia de ensino? Bom, então a metodologia de ensino vai ser baseada no quê? Então ela consiste nos procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e o controle das condições ambientais que assegurem a transmissão/recepção de informação. Então perceba que a metodologia de ensino está voltada a modelar o ambiente em que você está para que ele seja o mais favorável possível para que você consiga atingir um objetivo, uma meta. Perceba que, mais uma vez, a gente faz essa análise voltada no seguinte, ó, então ele vai modelar o ambiente e ele precisa controlar esse ambiente para que esse ambiente possa favorecer um ótimo desempenho. Então ele não vai se adequar ao ambiente, ele vai modelar o ambiente, tá certo? Então, mais uma vez, remete a essa ideia de chão de fábrica, né, de produzir ali mesmo, na verdade, um cidadão trabalhador, né? Se a primeira tarefa do professor é modelar respostas apropriadas aos objetivos institucionais, a principal é conseguir o comportamento adequado pelo controle do ensino. Daí a importância da tecnologia educacional. Então perceba que a partir desse momento já começou-se a inserir nesse seio da escola as ferramentas tecnológicas, né? Isso é algo bem atual na contemporaneidade. A gente sabe que hoje muitas ferramentas tecnológicas estão inseridas em qualquer perspectiva, em qualquer tendência pedagógica, né? Mas essa inserção ela foi marcada a partir dessa tendência, a tendência tecnicista, né? As etapas básicas de processo de aprendizagem, então, são basicamente 3, ó. Estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos instrucionais, análise da tarefa de aprendizagem a fim de ordenar sequencialmente os passos dessa instrução, né? E executar o programa, reforçando gradualmente as respostas corretas correspondentes aos objetivos. A gente vai falar daqui mais a pouco, adiante no slide, quem foram os principais intelectuais, os principais pensadores, cujo pensamento contribuiu para a criação dessa tendência. E um deles é o Skinner, né? O Skinner, junto com outros pesquisadores, Pavlov, eles são pertencentes à corrente behaviorista, né? A corrente que estudava essa questão comportamental. Então, todas essas nuances, essas perspectivas remetem lá a Skinner, né?
Relação professor-aluno. Então, são relações estruturadas e objetivas, né, com papéis bem definidos, bem distintos. O professor administra as condições de transmissão da matéria, conforme uma institucional eficiente e efetiva em termos de resultados de aprendizagem, né? E o aluno, por outro lado, recebe, aprende e fixa as informações, executando as informações. Então, perceba que é como se o professor fosse aquele operário líder, que transmite a informação para um operário menor, né? Um operário que está ali ensinando. Do outro lado eu tenho um operário aprendiz, né? Então você perceba que a relação dos dois, essa relação fria, né? Onde um ensina para o outro lá executar. E ele fica o tempo todo ali supervisionando as ações, né? Então, professor e aluno são apenas um elo de ligação entre a verdade científica, né? Entre a verdade científica e do outro lado o aluno, cabendo-lhe empregar o sistema instrucional previsto. E o aluno é um indivíduo responsível, então ele não participa da elaboração do programa educacional. Ambos são espectadores frente à verdade objetiva. Então, assim, já chega o sistema pronto. Então, o mercado quer que você prepare para ele um técnico, por exemplo, em refrigeração. Então, vai chegar ali todo o PPC de um curso já formalizado e o professor vai seguir na risca aquela cartilha e o aluno do outro lado vai receber as instruções que o professor está a ele passando, né? E no final, cada um vai ter ali cumprido a sua meta, cumprido o seu papel nesse processo. A comunicação do professor e do aluno tem um sentido exclusivamente técnico, que é garantir a eficácia da transmissão do conhecimento. Perceba que quando a gente está olhando para um trabalho desenvolvido por um técnico, seja um técnico de qualquer área, de construção civil, né, um técnico em operações elétricas, ou até mesmo um técnico de segurança, então eles têm a linguagem padrão que se utiliza para se construir aquele trabalho ali. Então perceba que até essa questão da comunicação, ela é uma comunicação bem técnica, tá certo? E por último, os debates, discussões e questionamentos são desnecessários. Assim como pouco importa as relações afetivas e pessoais dos sujeitos envolvidos no processo do ensino-aprendizagem. Então, é uma relação, né, fria. Não se debate, não se discute, não se tenta procurar um caminho alternativo, não se tenta entender por que um aprendeu mais do que o outro, por que o outro está com dificuldade. Não, é uma questão assim puramente técnica, de formar mesmo o trabalhador. Pressuposto de aprendizagem que essa tendência tem, então as teorias de aprendizagem que fundamentam essa pedagogia tecnicista dizem que aprender é uma questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente como entrou. Então olha para você ver que até a maneira como a gente vê a descrição desse texto, ele remete ao chão de fábrica, né? Entra uma coisa de um jeito, entra a matéria-prima e sai do outro lado o produto manufaturado ou o produto industrializado, né? Então, ou seja, o ensino ele é um processo de condicionamento através do uso do reforçamento das respostas que se deseja obter. Perceba que agora a gente já começa a lembrar mais uma vez de Skinner, porque ele começa a falar nessa questão que o ensino é uma questão de condicionamento, né? Então remete mais uma vez aí ao behaviorismo. Então os sistemas instrucionais visam o controle do comportamento individual face aos objetivos estabelecidos, né? E os componentes de aprendizagem, que são a motivação, retenção, transferência, eles decorrem da aplicação do comportamento operante, né? Esse comportamento operante, segundo Skinner, o comportamento aprendido é uma resposta a estímulos. Está falando de estímulos, então são estímulos externos, que são controlados por meio de reforços que ocorrem sem a resposta ou após a mesma. Se a ocorrência de um comportamento operante é seguida pela apresentação de um estímulo, que já é chamado de reforçador, então a probabilidade de reforçamento é aumentada, tá certo? Então eu tenho aí todos os pressupostos, né, que remetem lá ao behaviorismo, tá certo? Manifestações da prática escolar é o último tópico, então vale a pena relembrar que no contexto socioeconômico sempre acaba influenciando esses diversos processos comportamentais e, sobretudo, educacionais. Assim sendo, essa tendência pedagógica, como a gente trouxe, ela foi introduzida mais eficientemente no Brasil quando na década de 60. Por quê? Porque nós estávamos saindo ali de um contexto e entrando no contexto, né, do militarismo. Tá certo, gente? Bom, então até breve. Essas são aí as nossas referências bibliográficas. Como sempre, a gente usa aí a referência do
da literatura, professor Libânio, né? Tem a literatura que está disponibilizada para a gente aí nas referências bibliográficas, né? Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.